Se você tem contato com o mundo da TI, em algum momento você já ouviu falar, funciona no meu computador. Muitas vezes, quando essa brincadeira surge dizendo que, olha, essa aplicação, esse serviço, esse código, isso funciona no meu computador. Isso acontece porque cada ambiente, seja ele um computador, um servidor, ele acaba tendo propriedades únicas que fazem com que algo dê certo ou dê muito errado. Então, quando uma pessoa está desenvolvendo uma aplicação, está trabalhando num determinado código, ela insere dentro desse ambiente elementos que fazem com que o objetivo do trabalho dela seja alcançado. Mas quando você tira isso de dentro daquele ambiente único e leva ele para dentro de um ambiente de produção, ou até mesmo dentro de uma outra máquina, muitas vezes você tem uma quebra de continuidade nesse ambiente, que faz com que a sua aplicação pare de funcionar. Uma das soluções para poder resolver esse pequeno problema é chamado de Docker, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre nesse vídeo. A containerização ou a criação de microserviços dentro de ambiente isolado nos permite fazer com que a gente possa ter exatamente a mesma estrutura em diferentes hardwares, ambientes, e a aplicação ela funcione sempre da mesma forma. Hoje em dia, é muito comum a existência de ambientes que nós chamamos de on-premise, onde as organizações contemplam todos os seus recursos dentro de data centers, dentro de servidores físicos. E isso acaba gerando uma dificuldade de atualização, de manutenção e também um custo elevado. Por exemplo, nesse nosso ambiente aqui, nós temos uma aplicação que roda em Java, nós temos um banco de dados e nós temos um front-end, nesse caso em Nginx. Para poder garantir que isso funcione em produção, a gente precisa de pelo menos 3 servidores. Então, nós temos aí sistemas operacionais diferentes. Nesse modelo, nós temos Linux, temos o Windows, nós temos hardwares diferentes. Então, mesmo sendo hardwares do mesmo fabricante, eles podem ter peculiaridades ali, diferenças mínimas na sua construção, que podem garantir uma determinada interferência dentro do nosso ambiente. Uma outra forma de otimizar esse ambiente on-premise seria a utilização de um ambiente virtualizado. Como é que funciona isso? Nesse ambiente, em vez de você ter vários servidores separados, você consegue contemplar um único servidor bastante robusto, com muito CPU, muita memória, discos bastante performáticos. E então, dentro desse ambiente, você consegue colocar ali suas máquinas virtualizadas por meio de uma camada que nós chamamos de hypervisor. Então, nós teríamos o hardware, um sistema operacional, pode ser o Windows, um Unix, Linux, qualquer, e acima dele nós temos esse hypervisor, que vai ser responsável por virtualizar essas máquinas. Então, nós teríamos ali um sistema operacional virtual para cada pedacinho da nossa aplicação, seja ela o nosso front-end, o nosso banco de dados, ou por último ali a nossa aplicação em Java. Bom, ainda assim nós teríamos um problema, que seria como é que funciona a escalabilidade disso? Como é que eu faço para poder aumentar ou diminuir o meu recurso de produção de forma prática, rápida? É possível? É, mas é bastante trabalhoso. Nós também temos um modelo de infraestrutura como container, que nos permite agrupar dentro de um determinado ambiente todos os pedaços da nossa aplicação. Então, nós podemos ter muito menos componentes para poder se preocupar, como servidores físicos, camadas de rede, diferenças entre componentes, diferenças entre sistemas operacionais e focar na nossa aplicação. Isso também nos garante uma elasticidade maior. É possível a gente escalar tanto verticalmente quanto horizontalmente, ou seja, eu posso ter várias instâncias diferentes para poder atender determinados serviços, ou eu posso ter várias instâncias para poder atender o mesmo serviço de forma mais rápida. Os containers eles rodam como processos, como microserviços dentro do sistema operacional. Então isso nos garante que a nossa aplicação vai rodar de forma mais leve. Também é possível fazer um gerenciamento melhor dos nossos recursos, como CPU, memória, disco. Tudo isso pode ser gerenciado através dos nossos recursos de container. Mas como é que funciona na prática esses containers? Quais são as camadas de software que contemplam esse ambiente e por que eles são tão diferentes e tão performáticos desse jeito? Bom, aqui a gente pode entender que nós mantemos uma camada de hardware, ou dependendo do desafio da sua empresa, isso pode ser também uma máquina virtual dentro de uma cloud pública ou privada. Nós temos uma camada de sistema operacional e nós abstraímos completamente a camada do hypervisor. Então,
Em cima do sistema operacional, nós vamos executar o que nós chamamos de Docker Engine. Ele é responsável por fazer toda a separação dos nossos processos e garantir o isolamento completo dos nossos containers em relação ao ambiente do sistema operacional. Então, nesse modelo aqui, nós temos nossa aplicação, nós temos nosso banco de dados, nós temos o nosso front-end rodando cada um dentro de um container isolado, ou seja, dentro do seu próprio microambiente, sem conflitar com os outros containers que fazem parte daquele mesmo conjunto. Cada container desse ambiente roda de forma isolada e eles possuem suas próprias dependências. Então isso garante com que aquele determinado recurso ele vai ter tudo o que é necessário para que ele possa executar a tarefa dele, a finalidade dele, sem necessariamente ter que conflitar recursos com o sistema operacional ou até mesmo com os outros containers que estão dentro daquele mesmo conjunto. E o que são essas dependências? Se a gente olhar um pouquinho mais de perto aqui, a gente vai entender que as dependências são todos os recursos necessários para que a nossa aplicação funcione. O sistema operacional também tem as dependências dele. Isso pode ser dependências do próprio sistema operacional, como recursos que foram instalados depois. Mas para a gente ter uma ideia aqui, a gente pode entender que nesse nosso cenário, o sistema operacional, por exemplo, tem um Perl, um Nano e um PHP. Porém, o nosso container 1 também tem Nano. Se a gente remover o Nano do sistema operacional, nessa infraestrutura de container, o nosso container 1 não vai ser afetado, porque o Nano dele está dentro do container, dentro das dependências dele. Então isso não é afetado. No caso do nosso container 2, ele não tem nenhuma dependência, ele roda apenas a própria aplicação. Então, outros recursos, outras dependências dos outros containers não fazem a menor diferença para o recurso, para o tipo de atividade que ele está executando ali. No caso do nosso container 3, ele usa o Java 8, enquanto o container 1 usa o Java 7. Se a gente fizer atualização, por exemplo, depois, amanhã saiu o Java 9 para poder colocar aqui na nossa aplicação. Isso não vai impactar o container 1, que vai continuar com o seu Java 7 rodando. Então, essas separações de dependência garantem que a aplicação vai rodar sempre da mesma forma, sem interferências. Mas o que garante que esses recursos vão funcionar de forma isolada dessa forma? O que faz com que eles possam manter essas independências e ainda assim trabalhar em conjunto? Nós temos um recurso chamado kernel namespace. É ele que garante que todos os nossos ambientes ali ficarão isolados e operarão da forma como deve ser. Então nós temos, por exemplo, o PID, que é o namespace responsável por separar os processos dentro do container. Ele faz com que esses processos não conflitem com outros processos que estão acontecendo dentro do sistema operacional. Nós temos o namespace net, que é responsável pela separação das camadas de rede. Então, o seu container ele pode trabalhar dentro de uma rede que conversa com os outros containers ou de forma isolada. Isso fica ao critério do engenheiro que está por trás da aplicação. Nós temos o IPC, que faz o isolamento da comunicação e da memória. Então, ele faz com que, mesmo que todos esses recursos utilizem o mesmo espaço de memória, eles possam ter isolamento e não haver conflito ali dentro. Nós temos o MNT, que é responsável pelo isolamento dos sistemas de arquivo e também dos pontos de montagem. E por último, nós temos o UTS, que é responsável pelo isolamento do kernel. Isso faz com que cada container desse, mesmo sem ter o seu próprio sistema operacional, consiga executar suas tarefas de forma plena, como se fosse o sistema operacional, porque ele contém um pedaço ali, um isolamento do kernel, onde ele deve ser executado. E nós temos ainda os cgroups, que são responsáveis ali pela separação ou orquestração da utilização dos recursos, principalmente de memória e CPU. Agora que nós já vimos as diferenças de modelos de infraestrutura on-premise e virtualizada e também de containers, a gente já consegue ter uma ideia de o que é aplicável para nosso ambiente, para o nosso desafio. É importante a gente sempre deixar claro que não existe o recurso perfeito. Cada analista ele é responsável, na hora de arquitetar o seu projeto, de escolher qual é o melhor recurso para poder atender aquele desafio. Nesse caso aqui, o container se apresenta como uma excelente estratégia, onde você precisa orquestrar de forma elástica o ambiente, onde as manutenções são mais constantes, onde o ambiente exige uma maior resiliência. Tá, mas tirando a parte teórica, como é que eu faço para poder utilizar isso na prática, seja no meu laboratório ou seja dentro do meu ambiente de produção?
De onde vêm essas imagens? Onde é que eu faço download? Como é que eu faço a composição desse ambiente? Bom, a gente vai ver isso no próximo vídeo.